Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. Inclusive, se estiver a fim de estudar comigo refrigeração, conceito de máquina de lavar, conheça nossos cursos, link na descrição. Legal? Se tiver a fim, clica lá, vem estudar comigo, valor muito acessível. Primeiro atendimento, você provavelmente vai recuperar o valor investido. Certo? Tá esperando o quê? Se decide logo e vem. Bom, vamos lá, o atendimento de hoje. O atendimento de hoje é uma Brastemp Frost Free BRM50N. Então, bom, eu estou fazendo a narração direto enquanto a gente faz o serviço, os testes. A gente vai testar os sensores, porque ela está com defeito. O cliente ele reclamou o seguinte, inclusive eu falo isso na narração, mas vou falar agora. O cliente reclamou que está bloqueando, mas não é um bloqueio normal. Tem bloqueios que, por exemplo, se a resistência estiver estragada, se o fusível térmico estiver estragado, ou se o sensor de degelo estiver estragado, em 3, 4 dias bloqueia. Nesse caso, a cliente reclamou que ela fazia o degelo e demorava um mês para bloquear. E aí, a gente descobriu o que é. Vamos rodar o vídeo. Vai ser muito legal, muito legal. Inclusive, a experiência de testar o sensor vai valer bem a pena. Legal? Bom, tá aí? Muito bem. Agora, eu narrei enquanto filmava, então uma parte do áudio vai estar ruim. Quando o áudio ficar ruim, eu assumo daqui. Tá legal? Bom, deixa eu soltar. Tá? Pronto. Muito bem. A gente está fazendo o atendimento aqui. Mostra o painel dela. É uma Brastemp BRM50N. Modelo BRM50NB ANA. Bom, e o cliente ele reclamou pra gente que a geladeira ela tá bloqueando de gelo, mas aí o cliente degela, ela funciona bem por um mês e torna a congelar. Torna a bloquear. Então, a gente fez os testes na resistência, fizemos teste no fusível térmico. Cadê o fusível? Tá aqui. Eu complicadinho de filmar. Na resistência. E deu continuidade, deu resistência, tá tudo funcionando. Só que aí chegou na hora, a gente fez o teste, cortamos aqui os sensores, olha, sensor vermelho, como você já sabe, sempre que é vermelho é o sensor de degelo. Me deixa só fazer explicar o negócio. Normalmente, quando a gente vai fazer esses testes, não precisa cortar o fio, a gente consegue fazer lá embaixo, no plug do módulo, tá certo? A gente consegue fazer lá. É só seguir o padrão de cores, por isso... de vez em quando a gente vai falar, né? Inclusive estou falando agora sobre o padrão de cores. É bem interessante se você puder decorar o padrão de cores dos fios. Serve para Brastemp e Consul. Toda vez que o fio for vermelho, ele é o sensor de degelo, tá? Ele fica coladinho ali no evaporador. Toda vez que for marrom, é o sensor do freezer. Ele pega a temperatura do campo. Em alguns modelos tem também o sensor com fio branco. Quando for branco, é sempre no refrigerador. Então, sabendo disso, você pode fazer esse teste lá embaixo, através do módulo. Mas eu preferi fazer dessa forma, porque de qualquer forma eu ia trocar esses sensores mesmo, tá? Tanto é que a gente troca esses sensores. Legal? Só para explicar, tem outras formas de fazer o teste sem cortar o sensor. Tá? Eu cortei porque para desencargo eu ia trocar mesmo os sensores, tá? Mesmo um deles que você vai ver que estava bom. Mas já que eu estava mexendo, não é algo tão caro assim,
e para garantir aí a satisfação do cliente, o bom funcionamento, eu prefiro substituir. Agora sim, vamos voltar aqui com o vídeo. Presta atenção. E quando o som ficar ruim, eu interrompo, tá bom? Bora lá. Gelo, certo? Vermelho, sensor de degelo. E o marrom, sensor de temperatura do freezer. Agora vamos medir a resistência deles. Vamos medir a resistência deles. Vamos colocar em 20K. Coloque em 20K. E vamos medir. Mede primeiro. Qualquer um dos dois pode escolher. Qual que é esse aqui? Degelo? Degelo. Sensor de degelo. Ó, a gente mede. Ó, tá dando 5,52. Tá certo? Você sabe que a resistência ela varia de acordo com a temperatura. Então tá batendo. É 2,7K. Então significa que está dentro das especificações. Agora vamos testar o outro, o sensor do refrigerador. Fica atento, daqui a pouco eu vou colocar uma tabela das temperaturas, porque conforme a temperatura é a leitura. E vocês vão entender do que se trata, tá? Talvez alguém não esteja entendendo, alguém está desesperado, e agora? Quem poderá me defender? Não estou entendendo nada. Calma, você vai entender. Já eu vou botar uma tabela aqui e você vai entender do que se trata. E dá uma olhada, ó. Ele está dando 1,63. Ele está fora do padrão. Ele deveria estar igual, porque os dois estão na mesma temperatura, os dois têm a mesma resistência. Certo? Então, na realidade, a gente vai substituir os dois. Correto? Mas dá uma olhada só. Esses são sensores novos, originais, Whirlpool. A Whirlpool é a marca, é a fábrica da Brastemp, né? 2,7K. E a gente vai medir para ver qual dos dois aqui está fora da especificação. Tudo temperatura ambiente, né? É, todos na mesma temperatura. Hoje tá batendo 23 graus aqui em São Paulo, temperatura amena. Depois eu vou colocar a tabela, né, na tela para vocês aqui. Correto? Ó. Opa! Agora é aquele momento que o som ficou ruim. Eu vou baixar aqui e eu vou fazendo a narração daqui. Então esses dois sensores com fio preto são sensor de reposição, certo? Todo sensor de reposição vem com fio preto, seguindo o padrão da Brastemp. Legal? Pelo menos esses sensores mais novos, de 2,7K, eles vêm com fio preto. É um padrão que a Brastemp adotou e ajuda muito na hora da gente trabalhar esse padrão de cores que eles usam. Bom, deixa eu soltar aqui. Certo? E aí, a gente fica assim, qual dos dois sensores estava errado? A gente mediu os dois estão na mesma temperatura ambiente, mas estão dando leituras diferentes. Então a gente vai testar os sensores novos para ver qual dos dois ali estava ruim. Certo? É o novo, então a gente presume que o sensor novo esteja ok. Vamos lá? Prontinho, olha a leitura do sensor novo. Bateu igualzinho com o sensor de degelo, o sensor vermelho. O que significa que o sensor vermelho estava bom e o outro estava ruim. Mas de repente, esse sensor que a gente comprou talvez não estivesse bom. Vamos testar o outro? Já que você está aqui para aprender a testar sensor, vamos testar sensor à vontade aqui para não restar dúvida. E segura aí, a gente vai botar a tabela e na tabela eu vou ensinar vocês. Ó, tá vendo? Bateu a mesma leitura. Significa que eles estão calibradíssimos. Tá ok? O sensor com o fio marrom é que está estragado. O sensor de campo. Vamos testar de novo eles. O primeiro vermelhinho. Ó, eu acho que o som melhorou. Deixa eu ficar quieto agora. A gente vai trocar só para desencargo. Olha, 2,5.
É isso aí, uma pequena variação não tem problema. Certo? E agora vamos testar o sensor, o marronzinho, que é o sensor de campo do freezer. Na realidade, a gente já Então, esses testou sensores uma são vez, iguais, vamos eles testar deveriam para dar a ver se mesma continua leitura, dando ou pelo errado. menos muito próximo. Testamos. Tá vendo? Ó, tá dando de uma fato tá bela estragado. diferença. Um ponto. É, um ohm de diferença é muita coisa na tabela. E o que que acontece quando dá essa diferença? Acontece o seguinte. Lembrando que esse é o de campo, né? Isso, esse é o de campo. O que vai acontecer é o seguinte, que a geladeira ela vai funcionar muito mais que o necessário. Porque ele está dando uma leitura de que a geladeira está acima da temperatura. Então ela funciona muito mais que o necessário. E aí vai acumulando gelo, né? E o tempo de degelo é insuficiente e vai acumulando. Por isso que o cliente deu esse diagnóstico, não, deu esse relatório, né? De que uma vez por mês tem que descongelar. Porque é algo cumulativo, é algo lento. Agora a gente vai trocar os sensores, colocar os 2 sensores novos e vai ficar boa, tá bom? E de qualquer forma... Ok, vou encerrar aqui. O seguinte, eu quero mostrar a tabela para que você entenda do que se trata, do que a gente está falando, qual a importância. Então, o que acontece? Deixa eu mostrar uma tabela para vocês. Cadê a minha tabela? Essa daqui, legal. É essa mesmo. Deixa eu mostrar para vocês o negócio. Ó, dá uma olhada. Essa daqui, ó, tabela do sensor 2.7K ohms. 2.7K é a leitura dele a mais ou menos 22 e 23 graus. Tá ok? Então, tem essa tabela aqui. E eu quero que você entenda o seguinte, ó, por exemplo, aqui, ó, onde eu estou mostrando, tá vendo aqui em cima? Deixa eu baixar um pouquinho mais. Ó, temperatura entre 0 e 1 grau. Então, digamos que você vai testar a resistência a uma temperatura de 0 e 1 graus. Então, vai dar uma resistência de 7.9 K ohms. 7.9 K ohms. Legal? Você vai colocar lá em 20K o seu multímetro, quando você medir, tem que dar isso. Então, para cada temperatura, esse sensor, ele é um sensor de temperatura. Então, conforme a temperatura, ele vai variar a resistência. Então, quanto mais baixa a temperatura, mais alta vai ser a resistência. Deu para entender? Mais baixa a temperatura, mais alta a resistência. Agora eu quero te mostrar esse teste que a gente fez. Ó. O teste que nós fizemos estava 23 graus. Correto? Então aqui, ó, tem duas possibilidades. Entre 22 e 23 e entre 23 e 24. A diferença é tão pequena, é de 0.1. E tá difícil para mim acertar aqui. Pronto. Tá difícil. Mas você tá vendo aqui, ó. Entre 22 e 23 dá 2.7. Entre 23 e 24, 2.6. Então, quanto mais vai aumentando a temperatura, vai caindo. Então, lá vocês viram que deu... A gente estava dentro de casa, né? Eu peguei a temperatura que estava marcando no meu celular, certo? Então, não era muito precisa a temperatura, mas ela serve de base. Então, digamos que tivesse entre 24 e 25 graus. Quando lá fora está 23, dentro de casa sobe 1 grau. É totalmente plausível. Então, você vê que deu aqui, ó, 2.5K. Você lembra quanto deu lá? Ficou variando, 2.52, 2.49. Então, existe uma variação, não é exato. Ó, 2.5 a 3.0. Deu para entender do que se trata? Então, a gente viu que o sensor com os fios vermelhos, o sensor de degelo, ele estava dentro dessa faixa. Igual os sensores novos, que a gente vai fazer a substituição. Eles estavam dentro da faixa correta. Porém, o sensor do freezer, o sensor marrom, ó, dá uma olhada só. Perdão, deu um espirro aqui.
o sensor marrom, ele estava marcando 1.6. 1.6 deveria ser uma temperatura de 34 a 35 graus, o que não é o caso, né? A gente está a temperatura de 23 graus, estava dando a temperatura de mais de 10 graus acima. No que isso influencia? Viu só? Deu para entender? Espero que sim. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, a gente faz um novo vídeo tentando ensinar o melhor possível. O que significa? O sensor de temperatura do freezer, ele estava dando uma temperatura muito mais alta, 10 graus acima. O que significa isso? Ele mandava o recado para a placa, para o módulo de potência, que a temperatura do freezer estava 10 graus acima. Então o que a placa fazia? Ela mandava energia para o compressor. O compressor eu acho que praticamente ele não desligava. Funcionava dia e noite, porque não tinha condições de atingir a temperatura, certo? Porque ela mandava uma mensagem errada, que a temperatura no freezer estava alta. Então a placa funcionava. E o que acarretava isso? Acarretava o seguinte, que formava mais gelo no evaporador do que o normal, o ideal. E aí quando entrava em degelo, nunca derretia a totalidade, sempre ficava um pouquinho, aí vai acumulando. Por isso o cliente reclamava que a cada mês ele tinha que fazer o degelo, porque, por exemplo, se fosse um problema no sensor de degelo, o que aconteceria? Das duas as uma, ou ia gelar demais e bloquear em 2, 3 dias no máximo, ou era isso que ia acontecer. Ou se fosse o problema na resistência ou no fusível térmico, a mesma coisa. 2, 3 dias bloqueava. Mas uma coisa que demora um mês para acontecer, então é o sensor de campo, certo? Que manda uma informação errada. A geladeira, ela entra em degelo naquele momento que está programado, né? Cada 8 horas mais ou menos ela entra em degelo. Só que é insuficiente para derreter todo o gelo que se formou, porque ela trabalha mais do que o necessário. Espero que tenha dado para entender. Eu sei que frost free não é fácil, mas quer aprender com esse que vos fala? Deixa eu colocar aqui. Eu tenho que fazer meu jabá, que senão conheça nossos cursos, link na descrição. Sabe? Curso muito bom, muito completo, custo muito baixo. Quero te ver na sala de aula. Toma uma decisão, vem estudar comigo e aprender esses macetes sobre refrigeração. Legal? Bom, acredito que ficou bem claro esse vídeo, mas se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. Olha, eu não consigo ler tudo. Na realidade, eu consigo ler logo que eu coloco. Quando o vídeo vai ficando velho, então dependendo da hora, de quando você está assistindo, vai ficando para trás, eu não consigo ver todos os comentários. Mas na medida do possível, eu tenho alguém que me ajuda e ele passa os comentários mais relevantes para que eu possa esclarecer. Certo, meu amigo? Bom, o próximo vídeo, esse vídeo eu estou lançando ele, eu estou colocando na internet... É dia 10, deixa eu ver que dia que ele vai para a internet, só um minuto. Ele vai entrar dia 9 de dezembro na internet, 9 de dezembro. Na sequência, no dia 10 de dezembro, eu vou colocar a continuação dele. Então, dependendo do dia, se você está assistindo depois do dia 9 de dezembro, então já está lá, certo? Já procura lá na continuação o vídeo de continuação onde a gente substitui os termostatos, onde eu dou a dica sobre a troca do isopor, como você tem que fazer. Tem um macete muito legal que vai aumentar a vida útil daquele isopor. E vale muito a pena você assistir o próximo vídeo também, legal? De qualquer forma, eu estou deixando 2 vídeos na sequência bem legais. Clique em um deles e continue aí com a gente. Legal? Bom, por hoje é só. Até a próxima. Assiste o vídeo aí. Tchau.